Esta noite o foro é bem mais íntimo e não quero que vocês pensem que a gente vai vir aqui dar um monte de instruções, métodos, ensinando vocês como cuidar de casais. Não, isso é uma comunhão. As necessidades que nós temos na igreja crescem a cada dia, são necessidades novas. Eu quero fazer algumas considerações junto com vocês. Se vocês forem ler a Bíblia, você não vai encontrar na Bíblia nenhum serviço de casais. Tem a mesa do Senhor, fala de profetizar, fala do presbitério, do diaconato, fala das mulheres, cuidar das jovens, ensinar elas como cuidar da sua casa, cuidar do marido e assim por diante. Algumas instruções para jovens se relacionarem com pureza. Mas você não vai encontrar na Bíblia nenhuma instrução sobre, por exemplo, serviço de crianças. Tem? Não tem. Mas nós temos hoje o serviço de crianças. Tateamos por muito tempo. Hoje o nosso serviço de crianças está bastante avançado. Temos bom material, temos até o MBI, Ministério Bíblico Infantil. Não temos na Bíblia nenhuma menção de serviço de jovens, serviço de adolescentes, não é verdade? Então quer dizer que com isso nós não devemos ter isso na igreja? Não, é que no tempo dos apóstolos a igreja estava realmente no seu estágio inicial. Havia necessidades? Havia. Havia jovens? Havia, mas a igreja estava recém começando. Mesmo o ministério da palavra naquela época, não creio que seja como hoje. Eu não sei como é que os apóstolos faziam quando falavam para milhares de pessoas. Deviam ter uma garganta muito forte. Ou é como o irmão Dong falou, ele falava, daí quem ficava atrás, daí quem... ele falou isso, Pedro falou isso, e assim foi passando lá para trás. Quem ficava lá atrás, daí pegava uma versão um pouquinho distorcida já. Também na Bíblia não existe nenhuma menção de serviço de casais. Como cuidar de casais? Então, nós não podemos assim dizer, a Bíblia fala isso, fala aquilo. A Bíblia dá princípios. A Bíblia nos mostra versículos sobre as necessidades humanas. E nós adaptamos isso para as várias frentes das necessidades na igreja. Para jovens, adolescentes, para casais, para mulheres, para homens, assim por diante. Hoje à noite vamos ter um pouco de comunhão. A propósito, eu quero dizer ao Senhor que vocês aqui na região 1 têm que agradecer o Senhor. Eu sinto que devem agradecer o Senhor por terem irmãos que se preocupam com vocês, que labutam, trabalham o ano inteiro para preparar esses eventos para irmãs, para casais. Esse trabalho de casais estou acompanhando já faz bastante tempo, todos os anos tem, em novembro. Houve a evolução, houve daí avanços, daí houve mudanças da maneira de fazer. Me passaram também o conteúdo dessa apostila uns dias atrás, eu dei uma olhada, é uma apostila muito completa, né? E foi usado nos vários aperfeiçoamentos que houve, então foi compilado numa só apostila. É um material referência, né? Quero parabenizar, né, o irmão Eliseu, né, que preparou isso. Realmente é de alto nível isso aí, alto nível. Na verdade era só vocês pegar isso aqui e aperfeiçoar as irmãs. É verdade. Até hoje à noite eu vou usar um pouco desse material, mencionar algumas coisas daqui. É muito bom. Então foi passado para vocês, espero que vocês possam valorizar isso e ler juntos, né? Entender algumas coisas são profundas. Então os casais em si devem ler, ou vários casais se reunir para juntos laborar nisso. Isso dá uma boa base. Então foi passado para mim que é para material de consulta, é um material de consulta tremendo.
tem toda a parte humana, a parte psicológica, a parte espiritual. Então é uma referência muito boa. Então, hoje à noite nós queremos tocar alguns assuntos para despertar em vocês esse encargo. Talvez alguns de vocês estão aqui, não tem muita clareza. Como é que é isso aí? Será que eu vou me envolver com isso? Mas eu, de qualquer maneira, eu louvo ao Senhor que você está aqui. Primeiramente, antes de começar, eu quero ler alguns versículos com vocês. Primeiramente, vamos ler Mateus 7, versículos 13 e 14. Aqui são as palavras de Jesus. Jesus diz aqui: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Irmãos, não tem como evitar. Nós somos diferentes. A vida da igreja é diferente. Mas não quer dizer com isso, queridos irmãos, e é por isso que estamos aqui, que nós devamos tomar isso como desculpa para não crescer. Não dá para crescer, a porta é estreita. Jesus falou que são poucos os que acertam com ela. É muito fácil a gente pegar isso como desculpa, pretexto, e não fazer nada. A gente soa muito espiritual, somos o pequeno rebanho, que o Senhor fala em Lucas. Não temos, ó pequenino rebanho, porque Deus se agradou, o Pai se agradou de dar-vos o reino. Então somos o pequenino rebanho. E até ouvi alguns irmãos responsáveis falar para mim: não, nós temos 20 irmãos, está bom demais. Deus quer qualidade, não quer quantidade. Esses 20 têm qualidade. Eu fiquei chocado quando eu vi isso. Milhões e milhões estão indo pelo lago de fogo e eu estou contente com 20 porque tenho qualidade. Então nós não devemos tomar isso como desculpa. Mas o irmão Pedro Dong tem falado, e eu concordo com isso. Por outro lado, nós nunca vamos ser um movimento de massas. Quando eu falei essa palavra na Itália, em Roma, eu tive que esclarecer para os irmãos. Não estou falando de massa, de pasta, de espaguete, de nhoque, essas coisas, esse tipo de massas. Estou falando massas, multidões. Não somos um movimento de multidões, de massas. Nosso caminho é um caminho apertado. A nossa porta é uma porta estreita. Aqui a gente fala de sofrimento, sofrer pelo corpo de Cristo. Aqui a gente não prega o evangelho da prosperidade. Muitos passaram. Se você for relacionar os nomes dos que já passaram por este salão aqui de Brasília, são milhares e milhares e milhares. Mas não ficaram, porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E nós, vocês, nós, todos juntos optamos por este caminho. Nós optamos por passar por essa porta. Eu sinto que isso é um privilégio para nós. Mas eu também creio que deve haver muitos que também querem essa opção. E cabe a nós, hoje, 50 casais aqui, um pequeno número, aparentemente insignificante, mas se você for olhar, se Deus realmente tocar em nossos corações, nós vamos ter um grande potencial de realmente revolucionar. Com 12 apóstolos, Deus mudou o mundo. Quanto mais com 50 e 50 casais. Então hoje, como eu sempre falo, nós temos a palavra fundamental e a palavra profética. A palavra fundamental e a palavra que dá a direção. A palavra fundamental é o que está na Bíblia, é o ensinamento dos apóstolos, é o que está aqui escrito. É imutável. São as verdades do Evangelho, as verdades básicas. Pedro pregou, Paulo pregou, João pregou.
e que se perderam ao longo do tempo e depois foram recuperadas essas verdades e elas estão aqui até hoje. Algumas igrejas cristãs praticando, outros não praticando, dando mais ênfase às coisas miraculosas, às coisas exteriores, enquanto as igrejas fundamentalistas se preocupam mais com essas verdades, mas também carecem da parte do espírito, da vida. Então a vida da igreja é o único lugar que eu conheço onde se busca um equilíbrio para essas coisas. A palavra e o espírito. E nós temos a palavra fundamental. E como casais que ajudam casais, eu vou usar esse termo, né? Casais que estão sendo ajudados e casais ajudadores. Casais que estão aqui para ajudar outros casais. Casais líderes. Vocês estão aqui porque vocês entenderam que existe uma necessidade de sermos casais que ajudem outros casais. Está certo ou não? Amém? E somos essas pessoas. E Deus quer nos usar para isso. Então, para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Essa é a condição primordial, sine qua non, que nós precisamos ter para ajudar as pessoas. Claro, irmão, nós vamos ajudar as pessoas humanamente, vamos ajudar as pessoas emocionalmente, vamos ajudar as pessoas psicologicamente, também vamos ajudar as pessoas nas coisas práticas, mas o que está por trás de tudo, a base, o fundamento, é a parte espiritual. Sem a parte espiritual não existe sustentação, tudo é vazio. Então nós precisamos, o que realmente é o fundamento de tudo é a palavra de Deus. Então, como casais que ajudam outros, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Conhecer a parte fundamental da palavra, as verdades do Evangelho. E isso, claro, queridos irmãos, não é tão fácil, não vem da noite para o dia. Não sei se alguns cursaram seminário, talvez alguns cursaram seminário aqui, mas a grande maioria não. Então, para o público cristão, para os pastores, nós somos leigos, mas isso não quer dizer nada. Pedro, Paulo também, nenhum deles cursou o seminário, embora Paulo, acho que fez algum tipo de curso aos pés de Gamaliel. Ele foi mentoreado por Gamaliel, mas de qualquer maneira, irmãos queridos, o que nós precisamos é conhecer as verdades bíblicas. E como casais que querem ajudar outros casais, nós não temos como escapar disso. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Senão a nossa ajuda não tem muita sustentação. E claro, existe também a segunda parte da palavra, que é a palavra profética, a palavra atual, a palavra que dá direção para a igreja. Isso nós vamos falar amanhã. Amanhã, a parte, né, do aconselhamento, a parte de transformar serviços em ministérios, a parte de servir na igreja, assim por diante. Então, não existe assim algo definitivo na Bíblia sobre casais. Isso vem ao longo das experiências. Hoje nós temos tido, desde o tempo do Watchman até hoje, mais de 100 anos de história já. Isso eu creio que é suficiente, é base suficiente para nós termos alguma base para passar para os irmãos. E na verdade, entre nós, esse trabalho de casais é recente. Se você pegar esse intervalo de 100 anos, os anos que nós temos dedicado aos casais, claro, cada vez mais temos eventos para casais, mas se você for olhar, é algo recente, relativamente recente. Então também é uma coisa relativamente nova para nós. No meio cristão, talvez tenha havido isso de mais tempo, tem coisas formais, existem no meio cristão cursos formalizados para isso, né? Talvez na vida da igreja possa haver isso o Senhor tem que mostrar para nós, como hoje existe, né, no instituto, né, como é que chama os cursos? Os EADs, ensino à distância, né, MBI, MBA, Ministério Bíblico Infantil, Ministério Bíblico Adolescente, depois vai ter MBJ,
Tem o Ministério das Mulheres, MM, depois vai ter também Ministério para as Lideranças, EAD para lideranças e assim por diante. E deve haver também para casais, que são auxílios, ferramentas para que os casais, no seu tempo disponível, possam fazer um tipo de curso para poder se capacitar mais e assim por diante. Tá? Isso tudo é útil. Mas também uma palavra assim, face a face, também se faz necessária muitas vezes, para poder justamente iniciar o fogo dentro de nós. Né? Essa interação. Porque senão a gente poderia pregar o evangelho à distância também, né? E talvez tenha gente que se converta à distância. Mas de qualquer maneira... Então vamos ter um pouco de comunhão. A primeira parte que eu quero falar um pouquinho é a condição dos casais que estão sendo cuidados. Então, nós hoje somos 50 casais que estamos aqui para cuidar de pessoas, cuidar de outros casais. Mas como casais, nós aqui também precisamos ser cuidados. Não é que nós já estamos 100% bem, estamos 100% qualificados para cuidar de outros e que nós agora já nos formamos de ser cuidados, não precisamos ser cuidados. Não. Todos nós sempre precisamos ser cuidados. Minha esposa e eu também precisamos ser cuidados. Não é porque eu estou dando a palavra aqui que eu não preciso ser cuidado. Minha esposa e eu precisamos ser cuidados. E muitas vezes nós experimentamos o carinho dos irmãos, o cuidado dos irmãos, a preocupação dos irmãos, né? Especialmente agora, né? Não sei se os irmãos sabem, né? Minha esposa, no mês de junho, detectou um caroço no seio esquerdo. E daí foi pelo plano de saúde. Daí, quando fez a mamografia, daí a radiologista viu que as bordas não estavam bem definidas, ficou preocupado e mandou para mastologista. E daí o mastologista se falou que precisava fazer biópsia. Mas daí entrou a irmã Sandrinha e o irmão Beto Lopes da Unicamp, né? O irmão Beto Lopes de Campinas, e sugeriram fazer pela Unicamp. Daí demorou um pouquinho mais para agendar. E nós marcamos ir para a conferência em Roma, para a qual fomos. E depois da conferência em Roma haveria a viagem com 70 e poucos irmãos para Grécia e Turquia. Mas daí recebemos notícia que o agendamento para a biópsia seria no dia 6 de novembro, logo após a conferência em Roma. Então nós cancelamos a viagem para esses outros países e voltamos. E no dia 6 de novembro, a minha esposa fez a biópsia. E a médica titular que vai cuidar dela saiu de férias. Aí pôs um outro médico para cuidar tudo. E agendou para dia 9 de dezembro o retorno para avaliar os resultados. Mas o irmão Beto voltou de viagem, daí a semana toda ele entrou no sistema. Ontem ele conseguiu ver que saiu o resultado, entrou no sistema. O tumor é maligno. É maligno. Claro, nós temos orado todo esse tempo, orando ao Senhor para que fosse benigno. Mas não foi da vontade do Senhor. E todo esse tempo a gente fica naquela ansiedade. Somos todos humanos. Daí a gente sabe que os irmãos estão orando pela gente, talvez se encontrem, nos oram pela gente. Daí, ontem eu avisei o irmão Pedro, avisei alguns cooperadores. E o Pedro, então, perguntou se podia divulgar nas redes. E eu falei, pode sim, para pedir oração. Daí ele divulgou. Então, muitos já estão sabendo, outros ainda não. Estou falando isso para vocês, irmãos, é que todos nós passamos por situações. Nós precisamos de cuidado. Nós somos humanos, temos nossas fragilidades, ansiedades, vulnerabilidades. Eu acho isso tremendo. Não é que um casal cuidador agora já não é mais humano. Ele agora é uma máquina. Ele agora é invulnerável. Não. Na verdade, muitas vezes a nossa vulnerabilidade ajuda os outros irmãos. Quando eu falei uma vez na conferência de jovens que eu passei por momentos de fraqueza e não conseguia nem invocar o nome do Senhor, você não sabe, depois da reunião vários jovens vieram me dar um abraço e falaram, irmão Ezra, a sua palavra me encorajou. Sabendo que você também não conseguiu invocar o nome do Senhor a certa altura da sua vida.
Porque a gente pensa, né, que aqueles irmãos que estão lá na frente são super-homens. São, como é que chama? X-Men. Tem superpoderes. Não. Paulo, eu amo 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, Paulo mostra a sua vulnerabilidade. Tudo que passa na cabeça dele. As acusações que ele recebia deixavam ele assim perturbado. Ele expressava isso. Ele ficava bravo, ficou bravo em 1 Coríntios, 2 Coríntios ele tentou curar as feridas dos irmãos. Essa humanidade nossa, eu sinto que é chave para cuidar de outros casais. Os outros casais precisam sentir em nós essa humanidade, sentir que nós estamos no lado humano, talvez no lado espiritual possamos estar um pouco mais avançados, mas no lado humano, sentir que nós somos iguais a eles, passíveis dos mesmos sentimentos. O que torna o Senhor Jesus tão acessível a nós? Hebreus fala que ele participou de carne e sangue e foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Por isso que hoje ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós e nos entende. Ele sente empatia por nós, ele sabe o que nós experimentamos, o que nós passamos, porque ele experimentou tudo isso. Eu sinto que é esse aspecto é que nos torna um casal que pode ajudar outros. Aí o casal que precisa de ajuda, o casal que está sendo ajudado, ao contatar vocês, sente, puxa, ele sabe exatamente o que a gente está passando. Eles passaram por isso e superaram, eles podem nos ajudar. Porque senão vai ter uma distância muito grande entre nós e eles. E sente que nós estamos distantes, que nós não entendemos nada do que eles estão falando. Mas no final desta noite, eu vou compartilhar alguns versículos para vocês, que eu compartilhei já algumas vezes, sobre 2 Coríntios, para mostrar para todos nós que Deus está preparando-nos, nos preparando. Deus está preparando vocês para serem esses casais cuidadores, mas não é só casais cuidadores. Como é que diz o título aqui? Formando casais ministros de uma nova aliança. São casais ministros da nova aliança. Então, primeiramente vamos ver, queridos irmãos, a condição dos casais que estão sendo cuidados. Número 1, nós precisamos entender. Muitas dessas coisas, detalhes, nessa apostila tem, tá, irmãos? Eu eu fui diante do Senhor para buscar o sentimento. Sabe, irmão, não é fácil falar para um grupo assim. Eu poderia dizer, irmãos, eu tenho todas as respostas. Não, não é assim não, irmãos. Eu busquei o Senhor até hoje à tarde. Cheguei bem cansado de viagem, descansei um pouquinho, fui diante do Senhor. Senhor, o que eu vou falar para esses 50 casais? O que eu vou falar para eles? Eu tenho um encargo, eu tenho um viver, minha esposa e eu temos uma história na igreja, cuidando de muitos casais, cuidando de muitos irmãos. Hoje estão cuidando de igrejas. O que eu vou falar para os irmãos? Então, não é assim uma coisa fácil. Então, primeira coisa, irmãos, né? Então, aqui tem referência, tem consulta, mas todo esse sentimento, quando eu li aqui, eu fiquei contente, porque muitos dos pontos que estão aqui, é o que Deus colocou no meu coração. Então, mostra que o Espírito está confirmando. Também não é uma coisa que vocês estão ouvindo pela primeira vez, já foi passado para vocês várias vezes. Mas hoje na igreja nós temos esse princípio da repetição, Deus repete. Então, primeira coisa, nós precisamos, para ser para poder cuidar dos casais, nós precisamos conhecer a condição dos casais que estão sendo cuidados. Nenhum casal que está sendo cuidado é igual ao outro. Cada casal tem a sua necessidade específica. Então não existe uma fórmula. Nós vamos ter que buscar o Senhor, orar e sentir. Essa parte de sentir a condição é crucial. Precisamos aprender, pedir a Deus que nos dê a percepção espiritual.
para ao conversar com o casal que está sendo ajudado. Quando fala casal que está sendo ajudado, o casal pode estar bem, e você está lá para ajudá-lo a avançar, a se capacitar, entendeu? Para ser também um ministro da nova aliança. Mas também pode ser que o casal não esteja bem. É um casal novo que entrou na igreja, mas entrou com muitos problemas. Se esses problemas não forem solucionados, esse casal não vai permanecer na vida da igreja. Então nós precisamos, através do Espírito e do poder do Espírito Santo, remover esses problemas. Pode ser também um casal que estava bem algum tempo na igreja, mas hoje passou por tribulações, passou por situações, passou por ofensas, e hoje está desencorajado, não quer reunir mais, não quer servir mais, e nós também precisamos ajudar tais casais. Ajudar casais que estão bem não é tão difícil. Mas o que torna o nosso caminho difícil, irmãos, a porta estreita e o caminho apertado, é que Deus coloca em nossas mãos casais que não estão tão bem. Eu já falei para vocês, quando comecei a servir a igreja Montemor, deixei a igreja em Sumaré, igreja grande já, tudo. Daí eu senti que precisava ter uma nova experiência, fui para Montemor, irmãos, foi muito difícil. Não havia um irmão normal. Eu me atirava no chão e falava, Deus, por favor, tem misericórdia de mim. Manda pelo menos um casal normal para a igreja. Não é fácil. Nós vamos ler daqui a pouquinho alguns versículos para mostrar para vocês que no ministério do Senhor Jesus, ele não encontrou ninguém normal. Eu pergunto para vocês, os casos de João, alguém que era normal lá? Talvez o mais normal fosse Nicodemos. Mas ele não entendia que era nascer de novo. Tem a mulher samaritana, aquele homem que estava do lado do tanque lá, 38 anos. Toda a situação, mulher samaritana, não tinha ninguém normal. Então, temos que conhecer a condição das pessoas. Aí precisamos estar no Espírito, enquanto falamos, Deus vai mostrando a condição emocional, a condição do relacionamento dos dois. E muitas vezes precisamos entender para solucionar, para entender os casais, entender os seus problemas, entender os traumas que eles tiveram no passado. Irmão, isso aqui é tudo difícil, não é tão fácil. E muitas vezes quando a gente entra nos detalhes da vida de uma pessoa, é um pouco perigoso até. Então você tem que ter discernimento. Por isso que casal, para cuidar de casal, é casal. Marido e mulher juntos, isso protege. Não é verdade? Conhecer os conflitos que as pessoas passam. As pessoas têm muitos conflitos. As pessoas não querem falar dos seus conflitos, têm vergonha. Mas quando você se torna acessível, a pessoa passa a ter confiança em você, as pessoas começam a se abrir e passar os conflitos para vocês. Recentemente tentamos ajudar um casal jovem, casado há 10 anos. Irmãos, separaram, não houve possibilidade de ajuda. Eles se fecharam por 10 anos, um casal jovem. Procuraram ajuda de muitos irmãos, no final, procuraram ajuda minha, da minha esposa e minha. Eles se abriram bastante. Mas esses 10 anos, vivendo juntos, com os conflitos, e havia amor, mas havia coisas mais graves, e não era nada pecaminoso não, mas daí no final de 10 anos, a parte humana se esgotou, e não teve mais como salvar o casamento. Está oficializado, estão separados, estão em paz. É triste. Eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, vocês nunca se querem ser ajudadores de casais, colocar sobre vocês a responsabilidade que você tem que ter um sucesso de 100%. Não cabe a vocês. Cabe a nós ajudar as pessoas. Se vai dar certo ou não vai dar certo, está na mão do Senhor. Eu pergunto, Jesus teve sucesso 100% ou não? Teve ou não? Não. Se você for calcular, a taxa de sucesso do Senhor Jesus estava lá embaixo. Dos milhares que ele alimentou, curou, só sobraram 120. Dos 10 leprosos que ele curou,
só um voltou. Então, se você pegar os leprosos, só 10% de sucesso. Então, não, irmãos, não caiam nessa arapuca, nessa armadilha. Agora eu sou um casal, todo mundo que vou ajudar vai vingar, vai dar certo. Não, muitos não vão dar certo. Mas graças ao Senhor, alguns vai dar certo. E louvado seja o Senhor por esses alguns que vão dar certo. E claro, nós precisamos crescer. Por que não deu certo? Porque a gente estava no Espírito. Se for, vamos melhorar e o Senhor vai nos ajudar. Porque à medida que nós ajudamos os outros, nós também somos ajudados. E o Senhor tem o encargo de capacitar você cada dia mais. E com o passar do tempo, você vai ter mais habilidades, entre aspas, espirituais. Deus vai capacitar você mais. Você vai conhecer mais o Espírito, você vai conhecer mais a natureza humana e como abrir o coração das pessoas. Então existem os conflitos pessoais e os conflitos do próprio casal. O primeiro item que a gente precisa ter para ajudar os casais é conhecer a condição desses casais. É que nem um médico. O médico, para ajudar um paciente, tem que conhecer qual é a condição do paciente, os seus sintomas, e detectar. Porque tem médicos, irmãos, que ouvem, eles têm pressa, não querem ouvir, não ouvem direito. Daí o paciente fala alguma coisa, você tem isso, e receita o remédio errado. Quantos irmãos que nós conhecemos hoje passam mal porque os médicos detectaram a enfermidade errada. E alguns morreram até por causa disso. Então nós precisamos aprender a detectar os sintomas das pessoas e saber ouvir. Isso é outra coisa, nós precisamos ser tardios em falar, mais prontos para ouvir. Ouvir as pessoas. Quanto mais você está disposto a ouvir as pessoas, particularmente, né, graças ao Senhor, isso já mudou muito em mim. Eu não tinha paciência de ouvir as pessoas. Minha esposa me conhece, ela sabe. Quando alguém começa a falar, eu já quero começar a falar. Não, hoje eu estou aprendendo, vou ouvir as pessoas, ouvir. E ouvir as pessoas olhando para a cara delas. Não ouvir as pessoas com o celular. Pode falar, irmão. Tá. Não, isso aqui acaba com a conexão. Quando você vai cuidar de um casal, o casal tem que estar atento. Esquece tudo, esquece problema, esquece tudo. Tem que estar ouvindo. E tem que responder, tem que interagir. Sim, irmão. Explica melhor isso aqui, não estou entendendo. Irmã, a pessoa tem que entender que você está prestando atenção, dando atenção a elas. E isso, muitas vezes, ajuda mais. Sabe, irmão, muitas vezes esses hotline, essas como é que chama? Esses telefones aí, número de telefone que dão, como é que chama isso aí? Call center, de pessoas que atendem chamadas de pessoas que querem se suicidar. Eles são instruídos a não falar muito, só ouvir. Muitas vezes, só você ouvir, muitos problemas já são resolvidos. Eles querem ser ouvidos. Provérbios 27, 23. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Então aqui nós estamos aplicando esse versículo para os casais. Procura conhecer o estado dos casais que estão sendo cuidados por vocês. E isso, queridos irmãos, eu vou falar uma coisa, nós temos uma tendência de só cuidar de pessoas, no nosso caso aqui, cuidar de casais, não é só na reunião, não. O cuidado dos casais é no dia a dia. No dia a dia, mesmo fora das reuniões. Se é um casal que está muito bem, então você talvez não precisa entrar em contato com tanta frequência. Mas se é um casal que não está muito bem, ou é um casal novo, que está aprendendo, ou um casal que está passando por crise, precisamos acompanhar mais de perto. Então nós precisamos conhecer o estado dessas ovelhas e acompanhar de perto. E esse acompanhar de perto é que torna os casais novos, né? Isso os encoraja e vocês são como pais para eles. Então procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Para nós aqui, no contexto da reunião de hoje à noite, são os casais.
Vamos ler vários versículos agora e vamos comentando. Mateus 9. Os versículos que eu vou ler, irmãos, eu vou nivelar por baixo. Considerando os casais novos. A grande maioria dos casais novos vem com problemas, dificuldades. Claro, alguns casais aparentemente estão bem, estão felizes e assim por diante. Mas talvez por não conhecerem o Senhor, tem suas dificuldades. Então, se a gente conhecer esses princípios, fica talvez um pouco mais fácil cuidar dos casais. Se os casais não têm tantos problemas, daí, graças ao Senhor, você pode daí ir para o próximo nível. Mas, de uma maneira geral, o público hoje que existe, que vem para a igreja, né? Como eu falei no começo, nós ajudamos casais em 3 níveis. Os casais novos que vêm para a igreja, com seus problemas ou sem seus problemas. Daí os casais que estavam bem, mas não estão bem hoje na igreja, estão passando por dificuldades, pensando em parar de reunir, pensando em parar de servir, então precisamos cuidar deles. E os casais que estão bem, essa é a parte da manutenção. O crescimento, a fórmula do crescimento é o número de irmãos num período, num tempo N+1, no futuro, tem que ser igual ao número de irmãos, vamos pegar o número de casais no tempo presente, tá? Mais o número de casais novos que estão entrando e menos o número de casais que estão indo embora da igreja. Então a primeira coisa é o número de casais que estão na igreja hoje, nós temos que manter. Então isso aí existe um cuidado preventivo. Então isso, distribuindo entre os irmãos, distribuindo entre os presbíteros, isso torna o trabalho mais fácil. Já vou aproveitar e falar aqui, irmãos, cuidado para casais não é uma coisa de um casal sozinho, não. Precisa de uma rede de casais. Também não precisa a rede da igreja inteira. 10 casais, não. Pode ser uma rede de 3 casais, outra rede menor de 4 casais, outra rede de 3 casais. Pequenas redes. E essas pequenas redes cuidam de vários casais. Fica até talvez mais fácil de administrar. Então, cuidando desses casais, não é um trabalho solitário, não é um trabalho individual de um casal só. Então nós cuidamos deles. Para manter os casais que estão bem na igreja, estão ativos, mantê-los saudáveis. É um cuidado preventivo. Segundo, nós temos de aumentar o número de casais novos que entram. Isso a gente faz através do evangelho, da pregação do evangelho. Então, no cuidado para com os casais, existe o item evangelístico. O item da propagação, da multiplicação, da geração. Os casais cuidadores precisam ser geradores também. Não é só mantenedores. Precisam ser geradores. Para produzir, gerar novos casais. E isso se faz através, amanhã nós vamos ver com detalhes, um pouco mais de detalhe, através dos grupos familiares. E aí fora chamam de células. Nós chamamos de grupos familiares. E nós multiplicamos. E terceiro, menos casais que saem. É minimizar o número de casais que saem da igreja. Através do cuidado. Através do cuidado. Senão nós vamos parecer um ônibus. Entra gente pela porta da frente, sai gente pela porta de trás. E o número de passageiros no ônibus é o mesmo. Nós não podemos, tem que fechar a porta de trás. Nós temos que cuidar. Minimizar o número de casais que vão embora da igreja. Aumentar o número de casais que entram. E manter o número de casais que permanecem. Daí a igreja vai crescer. E uma igreja saudável é uma igreja nas quais o número de casais cresce. Por isso que eu considero essa reunião aqui de extrema importância para a igreja. O elemento fundamental, o bloco fundamental da edificação da igreja é o casal.
Uma igreja saudável é aquela na qual existem casais saudáveis. Casais que servem, casais que crescem, casais que cuidam uns dos outros e casais que se multiplicam. Então vamos ler aqui os versículos, tá? Mateus 9, versículo 35 e 36. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Eu vou aplicar esse versículo para os casais. Eu gosto demais desses dois versículos. Esses são os versículos que hoje na igreja nós precisamos. Então, os casais cuidadores, que são vocês, precisam aprender a ensinar. Talvez às vezes é o marido que ensina, ou a esposa que ensina. Mas a esposa ensina debaixo da cobertura do marido. É que nem Aquila e Priscila. Quem que ensinava entre Aquila e Priscila? Era a Priscila. Priscila que ensinava. Mas os dois serviam juntos. Também não temos na Bíblia muitos exemplos de casais que serviam. Um dos poucos casais que a gente vê são Aquila e Priscila. É um casal bem exemplar. Então, precisamos aprender a ensinar, pregando o evangelho do reino. O casal cuidador precisa aprender a pregar o evangelho do reino, que inclui o evangelho da graça. E terceiro, essa parte eu acho de extrema importância, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O casal cuidador precisa aprender a curar. E essa parte da cura que faltava para nós no passado. E pessoas no nosso meio não se sentiam curadas, recebiam muita palavra, muito evangelho, muitas verdades, mas faltava a parte da cura. Hoje nós precisamos aprender a curar as pessoas. Mas para isso, queridos irmãos, nós primeiro precisamos ser curados. Nós precisamos entender o processo da cura. E o processo da cura, irmão, não é instantâneo. Muitas vezes a cura não é aquela cura instantânea. Pá, levanta-te, toma o teu leito e anda. Não, às vezes o processo da cura leva um tempo. Essa é a cura que traz a graça de Deus para nós. Isso que nos leva a amadurecer. Tá? Daí, vendo Jesus as multidões, versículo 36, compadeceu-se delas. Por quê? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus, ao ver as multidões, compadeceu-se delas. Essa palavra, compadeceu-se delas, para mim é a palavra mais importante e que um casal cuidador precisa ter. Esse sentimento do splanknon. Eu acho que eu não preciso explicar, acho que todos vocês entendem o que é splanknon. Foi falado tanto nos últimos anos. O verbo aqui é splanknizomai. É sentir desde as entranhas, um sentimento que vem lá de dentro, profundo. Um sentimento de empatia, que entende, que se identifica com a pessoa de quem nós estamos cuidando. Aí, ao nos identificar, se estabelece uma conexão, e eu sinto a dor que a pessoa sente. Isso é importante. A pessoa que está sendo ajudada por você sente. Você entende o que eu estou sentindo. Você está sentindo a mesma dor. Por isso fala empatia, não é simpatia. Simpatia é sim, no grego quer dizer com. Você sente com alguém. Empatia você sente dentro de alguém. Compadeceu-se delas, porque Jesus identificou que elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então aqui, irmãos, eu vou parar um pouquinho também e mencionar uma coisa. Eu tenho uma grande esperança diante do Senhor para com vocês. Na igreja, nossa igreja, vou usar esse termo, nossa igreja tem sido conhecida, e todos temos de reconhecer que nessas últimas décadas, a nossa igreja tem sido caracterizada e identificada como uma igreja de profetas e mestres. Os ensinamentos aqui são elevados, as palavras são elevadas, nossos livros contêm palavras muito elevadas, os pastores ficam boquiabertos ao ler os nossos livros. Quando os pastores vêm para as reuniões, nossas palestras, conferências, ficam assim admirados.
Inclusive, no dia 4 de dezembro, em São Paulo, no Maxud Plaza, vai ter um café da manhã muito restrito, com 50 pastores, escolhidos do Brasil inteiro. Eu fui escolhido pelos pastores. Eu vou levar o irmão Pedro Dom comigo. No Maxud Plaza, uma oração com os pastores para orar por esse Brasil. E vai estar lá um dos pastores conhecidos, aquele pastor da Igreja Messiânica, como é o nome dele? Hã? Não. O Walker é o que organizou. Ele. Tá? Escapou. Ele é cristão, igreja evangélica, mas mora em Israel. Eles reconhecem a nossa palavra profética. Eles escolheram para estar junto com eles. Na Expo Cristã que houve agora, se não fosse o nosso stand, o Expo Cristã não teria sido um sucesso. Nosso stand foi o mais frequentado, com conteúdo. Então, irmãos, realmente nós somos conhecidos como uma igreja de profetas e mestres. Mas é suficiente? Não. Nós precisamos ser também uma igreja de evangelistas e pastores. Evangelistas até que nós não estamos mal. Especialmente hoje com a comportagem dinâmica, nós oramos nas ruas pelas pessoas, muitos estão sendo salvos. Agora, o que ainda falta no nosso meio é sermos uma igreja de pastores. E a minha grande esperança é que haja entre nós casais pastores. Esses casais pastores são esses casais ministros da nova aliança. Esses casais pastores vão ser os casais cuidadores de outros casais. Se os 50 casais aqui são casais de pastores, nós vamos ter aqui 100 pastores. 50 pastores e 50 pastoras. Sabe, irmãos, a gente no passado rejeitava esse termo pastor. Hoje eu aceito. Considero isso até uma honra, quando o irmão se aproxima de mim e falou, pastor. Quando ele fala assim, não está, eu sinto que ele não me chama pastor por título. Tem até irmão da igreja que hoje me chama pastor. Eu sinto que ele me chama pastor porque se sente pastoreado por mim. Isso para mim é uma honra, é um encorajamento de poder pastorear os irmãos. Eu não quero ser conhecido como irmão que sabe pregar bem. O irmão Ezra é um grande pregador. O irmão Ezra tem muita eloquência. O irmão Ezra conhece as verdades. O irmão Ezra é um grande mestre. Eu ficaria mais feliz se pudesse dizer, o irmão Ezra é um pastor que cuida de mim. Sim, precisamos ser profetas e mestres. Precisamos ser apóstolos dos 5 dons. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Sim, precisamos ser apóstolos, precisamos ser profetas, precisamos ser mestres. Mas eu quero hoje, na necessidade atual, no mundo atual, ser mais evangelista e ser mais pastor. Na igreja, nós precisamos de pastores. E eu oro a Deus para que esta noite Deus inspire o seu coração. Sabe, irmãos, eu vou ser bem franco com vocês. Diante do Senhor, eu não tenho a presunção de que todos vocês hoje vão assumir um compromisso diante de Deus. Isso é entre você e o Senhor. Mas eu oro para que Deus possa inspirá-lo. Para que você possa assumir um compromisso. Senhor, faça de mim um pastor, faça de minha esposa um pastor ou casal, dizendo, faça de nós dois pastores na igreja para cuidar de outros casais. Se você não quiser, Deus não vai te culpar, nem eu te culpo, nem te condeno. Cada um tem que servir dentro da sua liberdade que tem no Senhor. Mas o fato de você estar aqui já é um bom sinal. Que você se sente chamado pelo Senhor. E que Deus possa fazer de vocês, casais que estão presentes, casais de pastores, para cuidar de outros casais. Então,
versículo 37, se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou seja, traduzindo para esta reunião aqui, tem muitos casais para cuidar, mas os casais cuidadores são poucos. Orai, rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande casais cuidadores para a sua seara. Graças ao Senhor tem 50 aqui. Amém? Amém. Vamos ler também Lucas 7, 21. Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Esse era o ministério do Senhor, de curar as pessoas. O nosso ministério, o ministério dos casais cuidadores, deve ser de curar as pessoas. Todos os dias, queridos irmãos, nós precisamos de cura. Tenho certeza absoluta que hoje na igreja, na vida da igreja aqui no DF, ou na região 1, vários irmãos voltaram para casa desanimados. Pelo que aconteceu no trabalho hoje, aconteceu no trânsito. Por exemplo, em Sumaré, e Tininha, a irmã, aquele acidente que houve de novo, naquele trevo da saída da estância. Tomem cuidado se vocês vierem de carro. Aquele trevo na saída da estância, na Bandeirantes, só está acidente, alguns fatais. Umas semanas atrás, antes do casamento de uma jovem, a jovem com a mãe sofreu um acidente. O carro foi perda total, mas elas saíram ilesas. Hoje, a Débora, que trabalha no financeiro, o carro dela também se houve um acidente. Muitos irmãos se envolvem em acidente. Às vezes são um irmão pegando outro irmão. Na conferência, uma irmã de Campinas pegou outro irmão de outra localidade, os dois se chocaram. Quando saíram, eram irmãos da igreja, da conferência. Isso desanima, chega em casa, todo mundo sai. Então todo mundo vai ser curado. Às vezes eu ouço notícias. Estou lá trabalhando, aí vem um telefonema e a gente ouve uma notícia muito triste. De irmãos, situação com os irmãos, pararam de reunir, houve briga entre irmãos, a igreja se dividiu. Chega no final do dia também, eu preciso ser curado, irmão. Eu preciso ser curado. Por isso que existe essa rede. A rede está aqui para nós nos curarmos uns aos outros e para podermos curar outros também. Né? Então, Lucas, né? Lucas capítulo 7, versículo 21 fala: de moléstias são enfermidades físicas, flagelos são enfermidades emocionais, e espíritos malignos são enfermidades espirituais. São as enfermidades que nos assolam em todas as três partes do nosso ser tripartido: corpo, alma e espírito. Para minha esposa, nós estamos orando para que ela seja curada fisicamente. Mas sem dúvida, irmãos, isso também traz certo prejuízo para a parte emocional, a ansiedade, a incerteza, a insegurança, tudo isso. É fácil dizer, vamos confiar no Senhor. Claro que nós confiamos no Senhor. Mas quando chega no momento, né, no dia que nós perdemos nossa filha, né, no ano 2000, hoje ela faria 19 anos de idade. 19 anos atrás. Sim, ela já tinha, é verdade. Poxa vida, obrigada, errei na matemática. Ela já tinha 7 anos. Hoje teria 26 anos. Está vendo como a gente precisa do corpo? E eu sou o rei da matemática, hein? Obrigado, viu? Agora você me deixou com a baixa autoestima agora. Eu preciso ser curado agora. Agora eu preciso ser curado. Isso é para a gente não se orgulhar. Deus me pôs um espinho na carne. Então, eu teria 26 anos. A perda dela foi muito sofrido, muito sofrido. Então, todos nós precisamos de curas. Então, Jesus respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Amém. Queridos irmãos,
vamos pegar essa palavra, né? E vamos trabalhar por aí. Muitos casais de quem vocês vão cuidar são casais cegos, tá? São casais coxos, são casais leprosos, são casais surdos, são casais mortos e casais pobres. Aqui eu não falo nenhum casal perfeito, casal tá com a bola toda, não. Mas o encorajador é que com a ajuda de vocês, com a ajuda dos casais ministros da Nova Aliança, esses casais cegos vão ver, esses casais coxos vão andar, esses casais leprosos vão ser purificados, esses casais surdos vão ouvir, e esses casais mortos vão ser ressuscitados, e aos casais pobres vai ser-lhes anunciado o Evangelho. Esse é o nosso trabalho, é um trabalho nobre. Eu louvo ao Senhor que hoje eu estou envolvido com esse tipo de trabalho, e eu aceito bem esse trabalho. Não tem nada mais gratificante que ver uma vida restaurada, ou duas vidas restauradas. Eu ajudei vários casais, nós ajudamos vários casais, os casais hoje estão bem. Irmãos, é uma alegria. Eu estou ajudando um casal, eu estou ajudando o Dininho também, nós estamos ajudando um casal. E o marido muitas vezes não, de vez em quando, recebe um ataque do inimigo e pá, desanima. Aí a gente tem que ir lá, fazer uma visita, encorajar. Aí levanta de novo. É assim mesmo. Com o tempo, a frequência desses episódios diminui. Diminui. E o casal vai se firmando cada vez mais. Irmãos, irmãos, realmente a porta é estreita. O caminho é apertado. Não é fácil assim. É muito fácil ver multidões, milhares na reunião. Mas para acontecer isso também existe um cuidado, né? Louvado seja o Senhor. Bom, vamos continuar. Vamos ler agora Lucas 4:18. Lucas 4:18 fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Inclusive esse versículo está aqui nessa apostila também. O Espírito do Senhor está sobre mim. E me ungiu. Me ungiu para fazer grandes coisas, pregar palavras magistrais. Não, me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Irmãos, esse é o nosso ministério. Cuidar dos casais. Eu acho isso tremendo. Para mim, eu acho isso de mais valor do que dar uma conferência, do que ministrar uma palavra para milhares. Esse é o verdadeiro trabalho de formiguinha que traz a sustentação para a igreja. Capítulo 11, versículo 28 e 30 de Mateus. Fala assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Quem falou isso foi o Senhor Jesus. Mas agora espero que nós também possamos falar isso. Aqueles que estão cansados e sobrecarregados, tem um lugar para ir. Nossas casas. Podem nos chamar, a gente vai lá na casa deles. Eles têm que ter essa liberdade. Estão cansados e sobrecarregados quando nós estamos com eles. Quando termina a comunhão, eles estão aliviados. Irmãos, essa é a nossa função. Essa é a minha função, da minha esposa. Eu quero também convidar vocês todos a ter essa função. Então, dois pares de característica dos casais que nós ajudamos muitas vezes é aflito e exausto, cansado e sobrecarregado. Vamos ler também o capítulo 6 de Mateus, versículos 25 a 34. Eu vou ler rapidinho aqui, o trecho é meio longo, porque também isso afeta muitos casais. Hoje, o grande problema que afeta muitos casais é a questão do sustento, a questão das dívidas, a questão do trabalho, ou a falta de trabalho.
o desemprego. Eu conheço vários casais jovens inclusive, está desempregado. Isso traz bastante estresse para a família. Então nós temos que ajudar a tirar a ansiedade desses casais, levá-los a confiar no Senhor. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Pronto, eu li o versículo. E aí? O casal está desempregado. Você leu o versículo para ele? Ele é ajudado? É difícil, irmãos. Não tem salário, não tem pão na mesa, fica dependendo da ajuda dos familiares, alguns irmãos, daí alguém manda a cesta básica, baixa estima, a autoestima está lá embaixo. Só vai ler esse versículo para ele, ajuda ele. Aí tem que... Hã? Não entendi. Chamando o bolso. De certa maneira sim, mas tem pessoas também que não gostam de ser ajudados. Vão dizer, eu estou sendo um peso para você, pareço um mendigo. Então nós temos que ir diante do Senhor. E brigar e batalhar diante do Senhor por esse casal. Né? Aí a gente fala, irmão, buscai em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pode falar isso, mas aí realmente, como a irmã falou, nós precisamos ajudar de uma maneira prática. Nós temos hoje várias situações de pessoas na rua que estão desempregadas, literalmente desempregadas. Irmãos, é milagre mesmo. O irmão acabou de orar, ele deu 3 passos, o celular toca, um emprego é oferecido para ele. Daí ele volta e já agradece o irmão. Mas é que muitas vezes o Senhor atende a oração dos novinhos, dos irmãos novos, mas os irmãos mais antigos demoram um pouco para atender. Vocês estão rindo porque é a experiência de vocês, né? Então, irmão, nós temos que realmente buscar o Senhor. Como ajudar pessoas assim? Eu não tenho resposta para isso. Eu vou dar outro exemplo. Um casal, um filhinho de 2 anos, morre no hospital. E o casal não quer mais saber do Senhor. Esse Deus é cruel, tirou o nosso filhinho. Como é que você vai explicar para ele? Até hoje, Edninho e eu não temos como explicar por que Deus tirou a nossa filha de 7 anos e pouco. Mas nós podemos ajudar muitos casais a superar a dor. Então tem coisa que não tem resposta, irmãos. Não tem resposta. Até hoje eu não sei como responder. Por que tem certas pessoas que sofrem mais que as outras? Pessoas ruins não sofrem. Pessoas boas sofrem. Pessoas que amam o Senhor sofrem. Um casal que está bem, vou contar uma história para vocês. Inclusive esse irmão, nós estamos orando por ele, porque agora está com câncer na medula. Está no hospital, nós estamos orando por ele. Anos atrás tiveram uma filhinha, esse irmão tinha uma Kombi, e com a Kombi transportava irmãos para a reunião. E nas pressas, antes de ir para a reunião, ele deu ré na Kombi e não viu que a filhinha estava atrás. E passou em cima da filhinha e ela morreu. Imagine a dor desse irmão. Esse irmão e a irmã não conseguiram superar a dor. Daí Dini e eu tivemos comunhão com eles. Eu não sei se a Dini teve, eu tive comunhão com eles pelo menos. Eu não sei se a Dini teve. E superaram. Daí Deus deu outro filho para eles. É difícil, irmãos. Não são situações hipotéticas, todas situações ideais. Cada situação é diferente.
Por isso que eu falo, ser cuidadores de casais não é fácil. Precisamos estar no espírito, precisamos ter a comissão, precisamos ter um chamamento. Vamos ler também Filipenses 4, 5 a 7. Eu digo a vocês, queridos irmãos, eu falo isso por experiência, para que ninguém se sinta mal nem condenado. Não é que agora vocês são cuidadores de casais, vocês sabem todas as respostas em tudo. Não, muitas coisas não têm resposta nenhuma, não. Nós só podemos fazer e, caso por caso, ir diante do Senhor, buscar o Senhor, e o Senhor vai nos dando sabedoria e assim por diante. Alguns nós vamos salvar, vão ser bem, outros não vamos conseguir salvar. Também não precisamos nos condenar por isso. Essa parte é importante, irmão. Não se condenem se um casal se perder, porque se o casal se perder, vocês cuidaram desse casal e se perderam. Se você começa a se condenar, então talvez seja melhor não cuidar de casais, para você não se condenar. Não é culpa nossa. O Senhor sabe que a gente não faz o melhor possível. O Senhor não vai jogar isso, colocar isso como nossa culpa. Então nós precisamos saber administrar isso. Porque eu sei de casais que cuidaram de casais e não deu certo, e esse casal ficou numa situação pior e pararam de reunir e foram embora da igreja. Não queremos isso para nenhum de vocês. Então estamos falando agora da condição dos casais sendo cuidados. O próximo que nós vamos falar vai ser a condição dos casais cuidadores. Tá, irmãos? Então não quero hoje à noite dizendo assim, você agora entrou aqui, não tem mais saída para você está enrascado para o resto da sua vida, você agora vai ser um cuidador de casais. Não. Você veio aqui para pegar o encargo do Senhor. Se Deus vai dar esse encargo ou não, você e o Senhor tem que definir. Mas não quero de maneira nenhuma colocar nenhum peso sobre vocês. Quem somos nós? Nem Deus vai colocar esse peso sobre vocês. O serviço a Deus é voluntário. E para isso você tem que ter o dom. Tem esse ministério. Mas se você diante do Senhor vir, puxa, eu não tenho isso, não tenho esse ministério, não tem problema nenhum. Vocês me entenderam? A esperança é que Deus possa chamar todos nós. Amém? Então vamos lá, vamos continuar. Vamos ler Filipenses 4, 5 a 7. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Ter uma mente sóbria, ser equilibrado, né? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, não é só o Senhor estar perto no tempo, está voltando. O Senhor também está perto, está do seu lado. Está no seu espírito. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Essa é uma grande ajuda que nós podemos dar aos casais que estão sendo cuidados. É orar junto com eles. É oração. Muitas vezes é melhor orar do que falar. Estão passando por dificuldade, vamos orar juntos. E vamos orar sem cessar. Orar, ir lá na casa deles orar, e passar para o WhatsApp mais orações, de vez em quando ligar para orar de novo, até que esses casais tenham uma experiência de resposta de oração. Isso vai confirmá-los na fé. Isso é a verdadeira ajuda. Verdadeira ajuda. Seja de curas, seja de situações de trabalho, situações familiares e assim por diante. Vamos ler também 1 Pedro 5,7. São todas lições, irmãos, que não são fáceis de aprender. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Isso é que minha esposa e eu estamos experimentando agora. Todos os dias, todo mundo tem que lançar sobre a nossa ansiedade. Como é que vai ser o tratamento? Ninguém sabe ainda. Só soubemos que tem que tratar. Como vai ser? Então, tem que lançar, orar juntos. Eu vou falar uma coisa assim que geralmente não falo, tá? Para mostrar também a minha vulnerabilidade. Antes de sair do quarto, pegando as mãos deles, vamos orar. Eu orei, Senhor, seja com essa reunião. Eu estou um pouco ansioso.
Eu orei exatamente assim. Estou um pouco ansioso. O que eu vou falar? Parece 50 casais. Eu preparei. Tem aqui, ó, certas coisas aqui, preparei. O Senhor sempre me dá as coisas na última hora. Eu fico lá dias diante do Senhor, o Senhor vai me dando sentimentos. E daí eu coloco um pouco aqui. Eu finalizei meia hora antes de vir para cá. Meia hora antes de tomar café com Dídimo. Mas ainda senti que Deus tem que ter liberdade de falar o que Ele quer falar. Daí eu peguei na mão dela e orei: Senhor, estou um pouco ansioso. Que Tu possas realmente falar aos Teus servos que vão estar ali o que Tu queres falar, né? Então, é uma lição que nunca a gente vai se formar disso. E como casais cuidadores, nós temos que praticar essas coisas para poder ensinar para outros também, né? Louvado seja o Senhor. E todas essas situações, irmãos, são situações de problemas que os casais têm, dificuldades que eles têm, dificuldade de relacionamento, dificuldade de incompatibilidade. Essas coisas aparecem com o tempo, intolerância de um para o outro. Com o tempo, irmãos, como eu sempre falo, no começo do casamento, o namoro pegava muito na mão um do outro, agora só pega no pé. Então, trocaram de membro, né? De membros superiores para membros inferiores. Então, nós temos que ensinar as pessoas, os casais, a pegar na mão de novo. Tem a questão do sustento, do trabalho, do salário. Família é um grande problema. Família, tem cobrança na família, aqui e ali. Ainda mais quando a família não está na igreja. Então, existe, especialmente no final do ano, vem as cobranças. Não vai visitar isso e aquilo. E os pais, né, querem que os filhos venham para suas casas. Mas tem os pais dos nossos filhos, os pais dos nossos agregados, né? Então eu já chamei uma vez, lá na instância eu chamei toda a família Má. E falei para eles, lá na instância, na casa do Miguel lá. Ele chega no final do ano, tem brigas. E a família Má é muito forte. Tem um caráter forte. Ma em chinês é cavalo. Cavalo. Nós temos assim. Cavalo é jumento evoluído. Então temos um caráter muito forte. E tem muitas netas, filhas nossas que estão da família Ma. Eu realmente sinto assim pelos genros. Porque nossas filhas são muito fortes. Tem índole forte, assim por diante. Daí eu falei, no final do ano, os homens Má, os sobrinhos, os filhos, netos nossos Má, então, você vem para a nossa casa, tudo bem. Família Má. Mas as filhas, você tem que estar submissa ao seu marido. Não é que você tem que obrigar o marido a vir para passar o final do ano com a família Má. Você tem que ir lá, passar o final do ano com a família dos seus maridos. O ideal seria negociar uma parte aqui, uma parte ali. Né? E todo mundo entendeu, porque senão dá perigo. Então, alguém tem que equilibrar as coisas. Essas pequenas coisas geram conflito na família. Você não sabe quanto conflito isso gera. Sempre tem que ir na casa da mulher. Nunca na casa do marido. Gera muito conflito. Então são pequenas coisas que trazem problemas, dificuldades, barreiras. E nós temos que ter a sabedoria do Senhor na comunhão, ajudar a resolver com pequenos conselhos e assim por diante. Amém? Bom, restam apenas alguns minutos, 10 minutos. Amanhã eu vou falar da condição dos casais cuidadores e eu vou entrar também na questão do aconselhamento, aquela segunda parte. Tá bom, irmãos?